Rádio Orizona FM. Estúdio e transmissão na cidade de Orizona, Goiás. Operando na frequência de 87,9 MHz. Com 25 watts de potência. Rádio Orizona FM. A rádio do povo de Orizona. Denúncias, curiosidades, entrevistas, fatos que viraram notícia no Brasil, no mundo, Orizona e região. Sob o comando de Rinaldo Costa e Eberton Mendonça, no Top de 10 segundos. Boa tarde a todos. Sexta-feira, 16 de agosto de 2019, são 12 horas e 2 minutos em Orizona. Muito obrigado a todos pela audiência e pela companhia. Nós vamos conferir a partir de agora os seguintes assuntos. Lei de abuso de autoridade divide opiniões e gera polêmica. Desemprego diminui em 10 estados. Banco incentiva cliente a sair do vermelho. Fraudes atingem 12 milhões de consumidores em apenas um ano. Beneficiários nascidos em agosto já podem sacar o PIS/PASEP. Diretor do PSG afirma que negociações por Neymar não avançaram. Sexto Rodeio Show de Vianópolis começa com o show de Matheus e Cauã e público estimado em 10 mil pessoas. E celulares são furtados na primeira noite do evento. Você confere ainda Um resumo das principais notícias de hoje do Brasil e do mundo. as notícias de Goiás, direto de Goiânia, com o repórter Libório Santos. A previsão do tempo para a região centro-oeste. E a cotação dos principais produtos agropecuários. Agora, no Jornal Orizona FM. Fique agora bem informado com as principais notícias do dia. A lei de abuso de autoridade dividiu opiniões e está gerando polêmicas. Vamos conferir. O Partido Novo entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para questionar a votação que aprovou regras contra o abuso de autoridade. O projeto prevê a criminalização de algumas condutas de magistrados, membros do Ministério Público e policiais. O partido argumenta que havia quórum suficiente para uma votação nominal quando foi solicitada. Já Rodrigo Maia, que estava presidindo a sessão, negou que o pedido tenha sido feito no prazo regimental. O desentendimento com o presidente da Câmara gerou tumulto quando anunciado o resultado, já que a votação foi simbólica e o texto aprovado. Em votação, aqueles que forem a favor, permaneçam no lugar. Aprovado. Votação nominal, presidente. Verificação. 80 folhas de votação nominal, presidente. Presidente, respeito ao regimento. Chama o VAR. Respeito ao regimento. Chama o VAR, presidente. A proposta é vista pela maioria dos deputados como uma maneira de pressionar a Lava Jato e impedir excessos por parte de juízes, policiais e procuradores. Quem comentou e defendeu o projeto de lei nesta quinta em Brasília foi o ministro Gilmar Mendes. Para o ministro, a atualização da lei é um remédio necessário para combater abusos. De novo, é aquela discussão que a gente sempre trava sobre o Estado de Direito. O Estado de Direito é aquilo que ninguém é soberano. É fundamental ter essa visão, né, então, na medida em que alguém está se achando soberano, tendo acima de tudo, isso já não é Estado de Direito. Na tarde dessa quinta-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, divulgou nota, onde disse que ninguém é a favor de abusos, mas que o projeto precisa ser bem analisado para verificar se não pode prejudicar a atuação regular de juízes, procuradores e policiais. Para a Associação dos Juízes Federais do Brasil e a Associação dos Magistrados Brasileiros, o texto coloca em xeque a independência do judiciário e intimida a atuação da magistratura. A entidade questionou por que o projeto foi aprovado em regime de urgência na Câmara, após passar mais de 2 anos parado, sem debate com o Parlamento, que foi renovado nas eleições de 2018. Já a Frente Associativa de Magistratura e do Ministério Público publicou uma nota
indignada com a aprovação do projeto de lei, sem discussão ou audiências públicas, e que apontam ter falhas e impropriedades que inibem a atuação do Poder Judiciário e prejudicam o desenvolvimento de investigações, permitindo o avanço da impunidade. O projeto de abuso de autoridade já tinha sido aprovado pelo Senado e será encaminhado para a sanção ou veto presidencial. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. E o desemprego diminui em 10 estados. Uma notícia boa que nós vamos conferir agora. Renata Ribeiro é supervisora comercial de uma agência de empregos no Rio de Janeiro. Ela explica que o número de vagas ofertadas pelas empresas, especialmente as temporárias, aumentou. A gente percebe que houve uma melhoria, são vagas ligadas da área de logística. A construção civil ainda continua estagnada, mas também a gente começou a perceber uma pequena melhora. O Rio de Janeiro é um dos 10 estados em que a taxa de desemprego recuou no período de abril a junho de 2019. Nos outros estados e no Distrito Federal, a taxa ficou estável, como explica Adriana Bering, analista do IBGE. A desocupação ela teve uma queda realmente no segundo trimestre. Das 27 unidades da federação, a queda só ocorreu em 10 delas, mostrando que isso não é um fenômeno totalmente disseminado. O dado divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE se baseia na pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, publicada em julho. O levantamento mostra ainda que o percentual de empregados com carteira assinada no setor privado do país foi de quase 75% no período. Em Santa Catarina, são 87% de empregos. No Rio Grande do Sul, 83%. E no Paraná, 81%. Reportagem, Alessandra Lago. Banco incentiva cliente a sair do vermelho. Reportagem por conta da Ana Paula Costa. Para ajudar os clientes a saírem do vermelho e regularizarem a vida financeira, o Itaú Unibanco iniciou uma campanha de renegociação de dívidas que vai até o dia 12 de setembro. O pagamento pode ser renegociado em até 60 vezes, com vencimento da primeira parcela após 90 dias para o correntista pessoa física, com atraso entre 15 e 180 dias. De acordo com Adriano Pedrotti, diretor do Itaú Unibanco, mais de 1 milhão de clientes se encaixam neste perfil. Ele esclarece que durante a campus, clientes com atraso superior a 180 dias também podem conversar com seu gerente para atenuar o processo de regularização das pendências. O ponto principal é sempre entender o momento de vida do cliente. Os clientes que passam por adversidades como desemprego, surpresas negativas em gastos, doenças graves, vão ser avaliados de forma diferenciada. Nessas situações, é possível que a gente solicite algum documento, como uma carteira de trabalho, a rescisão do contrato, um comprovante de renda ou até mesmo um laudo médico. Mas dessa forma, a gente consegue garantir que a análise seja feita caso a caso. O diretor do Itaú Unibanco lembra que é importante o cliente ser pontual no pagamento para que seu nome não volte a ser negativado nos birôs de crédito. Adriano Pedrotti explica o que acontece assim que o cliente pedir a renegociação da dívida. Tem que primeiro fazer um pagamento de uma entrada e logo em seguida as restrições do crédito já são retiradas em até 5 dias úteis. Para você renegar, os clientes devem preferencialmente ir à sua agência bancária. Agora, como alternativa, sempre o correntista ele pode entrar em contato com a nossa central telefônica, que aliás a gente estendeu o horário de funcionamento, vai das 8 da manhã às 10 da noite, de segunda a sexta-feira. Além disso, todos os nossos canais de autosserviço também estão disponíveis, como o aplicativo do Itaú e o site do banco. O contato da central de atendimento com ligação gratuita é o 0800 726 1144 e o site itaú.com.br/renegocie. De São Paulo, Ana Paula Costa. Fraudes atingiram 12 milhões de consumidores em um ano. A reportagem é da Alexandra Fiore. Não receber item comprado, produto ou serviço diferente do anunciado, clonagem de cartão, despontam como as fraudes financeiras mais comuns que atingem os brasileiros. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, 46% dos internautas foram vítimas de algum tipo de golpe financeiro nos 12 meses anteriores ao estudo, o que equivale a aproximadamente 12 milhões e 100 mil pessoas no
no Brasil. Essas fraudes representam um risco para a segurança de diversos setores da economia com um avanço tecnológico. Na avaliação do superintendente da CNDL, Marco Antônio Corradi, é importante que o consumidor tome cuidados para evitar transtornos. Por que se tem tantas fraudes? Muitas das vezes é por não cuidar corretamente das nossas informações, dos nossos dados, quando nós vamos fazer compras eletrônicas, ou mesmo quando nós perdemos documentos, ou mesmo quando somos roubados, nós não tomamos as providências imediatas de bloquear, de ir aos meios de segurança, bloquear esses documentos, e aí fica livre para que as pessoas possam usar e abusar. Os fatos que antecedem a fraude mais comuns são a perda de documentos, roubo, assalto ou furto, perda de cartão de débito ou crédito e fornecimento acidental de dados a terceiros por telefone, e-mail, WhatsApp ou sites. Pouco mais da metade dos entrevistados, 51%, afirmam ter sofrido algum prejuízo financeiro com a fraude, sendo o valor médio de R$ 478. A estimativa é de que o prejuízo total decorrente de fraudes financeiras nos 12 meses anteriores à pesquisa chega a menos de R$ 1 bilhão e 800 milhões de reais. 66% conseguiram recuperar, e o restante, ou seja, os outros 34% não conseguiram recuperar ou não preocuparam em ir atrás de buscar esse dinheiro. A pesquisa ouviu 917 pessoas residentes em todas as capitais com idade igual ou maior a 18 anos e de todas as classes sociais. De Brasília, Alexandra Fiore. Beneficiários nascidos em agosto já podem sacar o PIS/PASEP. O abono salarial do calendário 2019-2020 do Programa de Integração Social PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, para os beneficiários nascidos em agosto, já está liberado desde esta quinta-feira, dia 15. Os trabalhadores com inscrição no PIS recebem na Caixa Econômica Federal. De acordo com o banco, o valor total disponibilizado para os nascidos em agosto é de R$ 1 bilhão e 400 milhões de reais, destinados a 1 milhão e 600 mil beneficiários. O trabalhador com inscrição no PASEP recebe o pagamento no Banco do Brasil. O dinheiro do benefício pode ser sacado até 30 de junho de 2020 e pode ser consultado, no caso do PIS, pelo aplicativo Caixa Trabalhador, no site do banco www.caixa.gov.br/PIS ou pelo telefone 0800 726 0207. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Suzete Calderon. Agora o repórter Lipe Esboril vai nos contar que o diretor do PSG afirma que as negociações pela contratação de Neymar não avançaram. O diretor esportivo do Paris Saint-Germain, Leonardo, concedeu entrevista nesta quinta-feira à rádio francesa RMC. O tetracampeão brasileiro com a seleção afirmou que as negociações envolvendo Neymar para o Real Madrid ou para o Barcelona seguem sem avanços. O dirigente ainda fez questão de deixar claro que o atacante brasileiro cometeu alguns erros. Disse que Neymar é um bom garoto. Negou ainda rumores de problemas médicos de Neymar, que treina separado do grupo. Segundo o dirigente, ele não foi afastado, mas segue seu programa de reabilitação personalizada. É um jogador do Paris Saint-Germain, segundo Leonardo. Declarou ainda que Neymar cometeu erros e que não o conhecia antes de ir ao Paris Saint-Germain. Ainda segundo as declarações, disse que Neymar é um bom menino e que é um jogador incrível. Afirmou que as discussões sobre o futuro ainda não estão concretizadas. A tendência é que Neymar seja negociado com algum clube europeu e não deve ficar em Paris. Com informações do futebol internacional, Felipe Esboril.
notícias, reportagens, entrevistas, participação da comunidade. Os principais fatos do Brasil e do mundo, de Goiás, e região, no Jornal Orizona FM, com a apresentação de Rinaldo Costa, Heberton Mendonça e Paulo Castro. São 12 horas e 16 minutos. Você está acompanhando pela 87,9 o Jornal Orizona FM. Conexão agora com São Paulo. De lá, o repórter Isaías Mazini traz pra gente as principais notícias de hoje do Brasil e do mundo. O abono salarial do calendário 2019-2020 do Programa de Integração Social, PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, para os beneficiários nascidos em agosto, já está liberado desde ontem, quinta-feira. Os trabalhadores com inscrição no PIS recebem na Caixa Econômica Federal. De acordo com o banco, o valor total disponibilizado para os nascidos em agosto é de R$ 1 bilhão e 400 milhões de reais, destinado a 1,6 milhão de beneficiários. O trabalhador com inscrição no PASEP recebe o pagamento no Banco do Brasil. O dinheiro do benefício pode ser sacado até 30 de junho de 2020 e pode ser consultado, no caso do PIS, pelo aplicativo Caixa Trabalhador. Os titulares de conta individual na Caixa, com cadastro atualizado e movimentação na conta, recebem o crédito de forma automática. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2018, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. É necessário ainda que os dados estejam corretamente informados pelo empregador na relação anual de informações sociais, ano base 2018. A JBS reverteu o prejuízo do segundo trimestre de 2018 com lucro de 2 bilhões e 200 milhões de reais entre abril e junho deste ano. As ações da processadora de carnes subiram mais de 10% com o anúncio e fecharam o dia com alta de 4,6%. Os resultados foram impulsionados pela demanda na Ásia, onde os plantéis foram dizimados pela peste suína africana, favorecendo exportadores de outros países. Também houve recuperação de ganhos na divisão de alimentos processados Seara e melhora das operações de carne suína e de frango nos Estados Unidos. Presente em 4 continentes, a JBS gera 25% de sua receita com exportação e tem forte presença nos Estados Unidos. Segundo o presidente Gilberto Tomazoni, a empresa está retomando o plano para a listagem de ações em Nova York e levantar recursos para financiar seu crescimento. Senadores querem aumentar os valores a serem repassados para estados e municípios com mega leilão do petróleo, previsto para novembro. Há uma articulação para que a divisão do bônus de assinatura ocorra antes do pagamento da dívida do governo com a Petrobras. Com isso, o total de recursos destinados a governadores e prefeitos chegaria a quase 32 bilhões de reais, 10 bilhões de reais a mais do que prevê o governo e a proposta aprovada na Câmara. O leilão será realizado em 6 de novembro e tem outorga de 106 bilhões e 561 milhões de reais. Desse total, a Petrobras ficará com 33,6 bilhões de reais e estados e municípios terão 21,7 bilhões de reais, de acordo com o texto aprovado pelos deputados. O Senado discute fazer o pagamento do bônus antes do pagamento à petroleira. Neste caso, o valor líquido que sobraria para a União diminuiria de 51 bilhões e 7 milhões de reais para 40 bilhões e 99 milhões de reais. A demanda foi apresentada por parlamentares ao relator da proposta no Senado, Cid Gomes, que promete concluir o parecer até o fim da semana que vem. A Coreia do Norte disparou hoje, sexta-feira, 2 projéteis não identificados que caíram no mar. Anunciou o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Sul-Coreanas, o 6º lançado desse tipo em 3 semanas. Os militares da Coreia do Sul disseram que os projéteis foram disparados em direção ao Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão. Entre aspas, o Exército está monitorando a situação entre lançamentos adicionais, mantendo uma postura de prontidão, informou o Comando do Estado-Maior do Sul. Esta é a 6ª série de disparos da Coreia do Norte desde 25 de junho.
Ao comentar os testes precedentes, o líder norte-coreano afirmou que se tratava de uma advertência solene às manobras militares conjuntas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. A Coreia do Norte considera que os exercícios conjuntos frequentes são uma preparação para uma eventual invasão de seu território. Você, por dentro de tudo. Conexão com Goiânia agora, o repórter Libório Santos nos traz as principais notícias do estado de Goiás. A Polícia Civil está investigando a morte de um homem de 32 anos que teria tentado invadir a unidade prisional de Itaberaí na madrugada da última quarta-feira. Um agente do presídio suspeito tinha dado o que matou o homem. De olho no Zap, um idoso de 101 anos teve que ser carregado no colo para dentro de uma agência bancária em Porangatu, no norte de Goiás. Segundo familiares, uma funcionária do banco teria se recusado a ir até o estacionamento do local para fazer a chamada prova de vida. Toda a cena foi gravada por parentes do aposentado e, claro, postada na rede social. Nas últimas semanas, deputados de oposição na Assembleia Legislativa têm cobrado do governo mais ação para resolver o problema financeiro do Estado. As críticas estão mais apimentadas. A bancada de apoio contra-ataca. Na sessão de ontem, o deputado Yuri Cambão saiu em defesa do governo, afirmando que ainda não houve tempo suficiente para resolver os problemas diante do quadro caótico em que o governo encontrou o Estado. E uma notícia nacional que provoca discussão, mas é importante que atinge todos os motoristas, é a decisão do governo federal em proibir o uso de radares móveis nas rodovias federais. Medida semelhante já havia sido tomada pelo governo goiano, abrangendo as rodovias estaduais. Lembrando que o excesso de velocidade é o principal tipo de infração cometido hoje nas estradas e também causador de acidentes. Está sendo lançada em todo o país uma campanha institucional do cooperativismo visando valorizar e incentivar o consumo de produtos e de serviços prestados pelas cooperativas, que desempenham hoje um importante papel social com a geração de empregos e desenvolvimento econômico dos municípios. Já estão disponibilizados do comércio produtos com selo Somos Coop. No giro da bola, no primeiro jogo treino, a seleção brasileira sub-17 venceu o Chile por 2-1 na tarde de ontem aqui na capital. Amanhã tem o segundo jogo. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova volta a campo hoje contra o Guarani. O time goiano está próximo da zona de rebaixamento e tenta o problema da melhoria da qualidade do serviço de abastecimento de energia elétrica em Goiás pela Enel continua em debate, também no campo político. A denúncia de que a empresa não estaria cumprindo cláusulas contratuais quando da aquisição da CELG e que visa a melhoria dos serviços, como por exemplo a execução de investimentos. A bancada federal goiana discute a questão e tem se reunido com frequência na busca de uma solução. E a Enel foi acionada pelo Ministério Público do Estado de Goiás por fornecimento irregular de energia. O órgão requereu à companhia a liberação de cargas solicitada pelos consumidores num prazo de 60 dias. Uma indenização por dano moral coletivo, no valor de R$5 milhões, foi solicitada pela promotora Maria Cristina de Miranda. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. E agora, o tempo e a temperatura. Na região centro-oeste, a previsão para esta sexta-feira é de céu claro a parcialmente nublado. A umidade mínima na região varia entre 15% e 95%. Os termômetros registram mínima de 9 graus e máxima de 37 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Israel Medeiros, o tempo e a temperatura. A cotação da arroba do boi gordo começou a sexta-feira com alta de 0,49% no preço e o produto é negociado a R$ 153,20 no estado de São Paulo. Em Goiânia, a arroba é vendida à vista a R$ 140. No norte do Mato Grosso, o valor é R$ 136. Já Barretos e Araçatuba, em São Paulo, comercializam a arroba a R$ 153,50 à vista. O preço do quilo do frango congelado não sofreu variação e o produto ainda é vendido a R$ 4,60 no estado de São Paulo. O preço do frango resfriado também não sofreu variação e a mercadoria é comercializada a R$ 4,65. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial apresentou baixa de 0,91% e o produto é negociado a R$ 6,54. Em Minas Gerais, o preço do suíno vivo não registrou variação e a mercadoria é vendida a R$ 4,49. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 4,20. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Paulo Henrique Gomes.
Sexto Rodeio Show de Vianópolis começa com o show de Matheus e Cauã e público estimado em 10 mil pessoas. Começou na noite de ontem no Parque Agropecuário de Vianópolis o sexto Rodeio Show, que faz parte das comemorações do 71º aniversário de Vianópolis. Antes do início das montarias em touros, o prefeito Isiquinan Júnior, ao lado de vereadores, secretários e diversos políticos convidados, fez a abertura oficial do evento na Arena do... Logo depois das montarias, a dupla Matheus e Cauã fez sua apresentação. Devido ao atraso da chegada da equipe de seguranças procedente de Goiânia, houve um certo atraso na entrada das pessoas no Parque Agropecuário. De acordo com a organização do evento, o público da primeira noite do Rodeio Show de 2019 foi de 10 mil pessoas. A festa prossegue na noite desta sexta-feira, dia 16, com o show de Humberto e Ronaldo. E no Rodeio Show, na primeira noite, celulares são furtados. A exemplo do que aconteceu no quinto Rodeio Show, na primeira noite do sexto Rodeio Show, diversos celulares foram furtados também. Os ladrões agiram de várias formas para subtrair aparelhos celulares, principalmente em locais de aglomeração de pessoas. Quem for ao Rodeio Show deve tomar algumas medidas de segurança e não dar chance para bandidagem. Algumas dicas agora para você. Se você for acompanhado da família à festa, procure levar apenas um aparelho celular. Ao receber tumulto, ao perceber tumulto, proteja seu aparelho e procure sair do local rapidamente. Não faça selfie em locais de grande aglomeração de pessoas. Ao falar ao celular, fique atento para alguém não tomá-lo e proteja sempre seu aparelho, carteira ou outro objeto de valor. Pois é, essas são algumas medidas de segurança, mas infelizmente nem sempre vai ser o necessário, né, Everton? Triste porque as pessoas vão para festejar, vão para estar alegres e bandidos tiram a alegria, tiram o sossego dessas pessoas, mas esperamos que a polícia militar, a equipe de segurança, enfim, consiga evitar a partir de hoje que esses celulares possam ser furtados da maneira que foi ontem. São 12 horas e 31 minutos, o Jornal Arizona FM desta sexta-feira está terminando. Excelente tarde a todos, excelente final de semana. Nós estaremos de volta na segunda-feira ou a qualquer instante em edição extraordinária. Ótima tarde a todos, até segunda.